Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um conteúdo novo, vamos começar a estudar genética, que é uma parte muito importante do terceiro ano, muito importante para vestibulares e para a questão de conhecimento mesmo. Nós vimos, já foi postado para vocês até a parte que fala de sustentabilidade, que é o último capítulo do livro didático, já vimos toda aquela parte de ecologia. Depois, quando estiver próximo dos vestibulares e do Enem, a gente dá mais uma revisada naquele conteúdo. Sugiro que leiam o último capítulo do livro didático de vocês, que tem muita coisa interessante e atual sobre meio ambiente, ecologia, sustentabilidade, que é muito importante para Enem e vestibulares. Então, hoje a gente começa aqui com genética, tá? Que é a parte da biologia que estuda a herança biológica, ou seja, a hereditariedade, a transmissão de características de pais para filhos, numa linguagem mais simples para ficar mais fácil de entender. Óbvio que essa transmissão de características não acontece só entre animais, nem mesmo só entre os seres humanos, mas entre qualquer ser vivo, na questão da reprodução, todo ser vivo herda características dos seus genitores. Para ficar mais fácil de associar, vamos falar do pai e da mãe, beleza? A genética, pessoal, assim, desde que o ser humano começou a desenvolver a questão da consciência, que surgiu-se essa curiosidade por saber como é que essas características são transmitidas dos genitores para os descendentes. Como é que acontece essa observação? Como é que um casal de pais, por exemplo, que não tem olhos claros, consegue ter um filho de olhos claros? Como é que uma criança... o que acontece para que uma criança herde só a cor do cabelo da mãe, só a cor do cabelo do pai? Só que todas essas ideias, isso começou a ser explicado de forma científica, já tinha sido observado, alguns cientistas tinham tentado fazer alguns estudos, mas as ideias realmente só foram postuladas no ano de 1865 pelo monge cientista austríaco Gregor Mendel. Vocês vão ouvir falar do Mendel até abusar, tá? O Mendel, ele também tinha essa curiosidade. E aí, ele pensou qual espécie ele poderia utilizar para poder fazer esses estudos, para poder fazer essas pesquisas. Então, ele pensou assim, poderia estudar camundongos, ou algum outro animal que se reproduzisse de forma muito rápida. Mas ele era um monge, então para ele era um pouco constrangedor trabalhar com animais, né? Ele era como um padre, um sacerdote. E então ele resolveu estudar ervilhas. Por quê? A ervilha era uma planta de fácil cultivo, se reproduzia muito rápido e tinha características muito fáceis de observar. Isso facilitaria os estudos do Mendel. Foi então que ele começou a fazer os estudos de genética de forma bem sistemática, bem calculada, matematicamente ele calculava tudo para poder compreender de uma forma bem perfeita. Então, ele percebeu, por exemplo, que uma plantação de ervilhas, ela tinha algumas características que dava para você diferenciar bem. Por exemplo, existiam ervilhas amarelas e ervilhas verdes, a mesma espécie, mesma plantação, né? Mesmo tipo de ser, mas a gente conseguia observar essas duas características. Podia observar também que existiam ervilhas cujas plantas eram muito altas e as outras eram pequenininhas. Também observou que havia diferenças na textura da semente. Tinha umas que a bolinha da ervilha era lisinha e outras eram rugosas. Então ele começou a estudar essas características de uma por uma, de forma que ele pudesse comparar essas diferenças. Por exemplo, ele fez um estudo para poder ver como era que acontecia da ervilha ser ou verde ou amarela, a cor da semente, beleza? Então, ele fez um estudo comparativo. Ele pegou uma planta verde, uma ervilha de sementes verdes, que ele tinha certeza que essa planta era pura. Como era que ele tinha essa certeza? Ele observou várias gerações dessa ervilha e ela só dava descendentes verdes. Ele pegou outra planta amarela igualmente pura, também observou várias gerações e percebeu que essa planta sempre gerava descendentes amarelos. E aí ele cruzou essas duas plantas, tá? Ele pegou o pólen de uma e colocou na flor da outra planta, tá? Percebam que eram características bem diferentes. Só em olhar dá para você diferenciar. Essa planta é verde, a semente, essa semente aqui é amarela. Então ele observou essas duas gerações. O que ele fez? Essa primeira geração de plantas puras, que ele tinha certeza que eram puras, ele chamou de geração parental. Abreviadamente a gente chama de geração P. O que ele fez? Quando ele fez esse cruzamento de verdes e amarelas, o que a gente espera hipoteticamente?
Bom, se o pai era verde e a mãe era amarela, é de se esperar que os descendentes nasçam verdes e amarelos. É de se esperar que a gente tenha as duas características. Qual não foi a surpresa de Mendel ao perceber que a primeira geração, os filhos da geração P, que ele chamou de geração F1, nasceram todos 100% amarelos? E ele ficou se perguntando, mas o que aconteceu com o verde? Não tinha verde lá na geração P? O que aconteceu com o verde que ele sumiu? Então ele continuou estudando essa mesma descendência, essa mesma geração de plantas, para que ele pudesse descobrir o que aconteceu com o verde. Então ele fez um segundo cruzamento. Ele pegou a geração F1, que era filha da geração P aqui, e cruzou eles entre si. Fez a autofecundação dessa mesma planta, que esperava-se que fosse uma mistura do verde com o amarelo. Os filhos da geração F1, ele chamou de geração F2, a segunda geração. Olha o que aconteceu. O Mendel percebeu que de cada 3 ervilhas da geração F2, de cada 3, de cada 4, uma era verde. Ou seja, 25% das sementes que ele apareceu na geração F2 eram sementes verdes. O verde que estava lá na geração P reapareceu na geração F2. Sumiu aqui na geração F1, mas reapareceu na geração F2. Ou seja, alguma coisa que estava aqui veio passando até reaparecer na segunda geração. Essa característica aqui, essa porcentagem, ele percebeu em todas as características que ele estudou. Por exemplo, se ele cruzou uma planta alta com uma planta baixa, ele percebeu a mesma coisa. Que na geração F1, 100% dos descendentes nasciam com apenas uma característica, embora ele tivesse cruzado 2. E na geração F2, aquela característica que sumiu na F1 reaparecia em 25% dos descendentes. Isso para todas as características. Cor da semente, altura da planta, cor da flor, textura da semente, textura da vagem. Sempre acontecia isso aqui. Então já começaram a surgir alguns conceitos em genética que são usados até hoje. A característica que apareceu em 100% dos descendentes da geração F1, o Mendel chamou essa característica de dominante, que no caso aqui era a cor amarela. Ele disse que essa característica aqui, ela dominou sobre as demais. E a cor verde, que sumiu na geração F1, mas reapareceu na geração F2, o Mendel chamou de recessiva. Agora, nós vamos entender como foi que isso aconteceu. De sumir uma característica na primeira geração e essa característica reaparecer na segunda geração. Isso, lembrando que o Mendel descobriu para todas as características que ele cruzou, características diferentes, batia essa mesma porcentagem. Então, aqui já vão começar a surgir alguns conceitos muito importantes em todo o estudo de genética de vocês. Sugiro que anotem direitinho e tentem associar o que vocês estão estudando, beleza? Então, Mendel percebeu o seguinte. Na geração F1, sempre uma característica aparecia em 100% dos descendentes, que foi a característica que ele chamou de dominante. Então, ele resolveu representar isso por uma letra. Como era dominante, letra maiúscula. Antes de colocar isso, eu vou explicar uma outra parte. O Mendel também deduziu que todos os seres vivos possuem 2 fatores para qualquer característica dele. Um fator que é recebido do genitor masculino e um fator que é recebido do genitor feminino. Um do pai, outro da mãe. Ah, eu não entendi. Você ser humano, você tem características que você herdou no seu DNA da sua mãe e tem outras que você herdou do seu pai. Isso para qualquer característica. Para a cor dos seus olhos, você herdou uma característica um pouco da sua mãe, um pouco do seu pai. Para a cor do cabelo, cor da pele, sempre acontece isso de herdar um fator de cada um dos descendentes. Então, todos os seres vivos têm 2 fatores para qualquer característica que você estiver estudando. Ah, eu vou estudar a altura da pessoa. Então, existem 2 fatores para você poder estudar a altura de uma pessoa. Um fator que recebeu do pai e outro fator que recebeu da mãe. Então, vamos voltar aqui, ó. O Mendel, como ele deduziu que a planta amarela tinha fatores, um que recebeu, que foi recebendo aí dos seus ancestrais,
ele representou esses fatores por letras. Como ele já tinha deduzido que a característica amarela era dominante, ele resolveu representar esses fatores por uma letra maiúscula. Não são dois, um do pai e outro da mãe? Então, a planta amarela, nós dizemos que ela tem dois fatores dominantes, totalmente dominante. Usa-se qualquer letra que você quiser. Por convenção, usa-se muito a letra A, mas pode usar qualquer letra, tá? A planta verde, que foi uma característica que ficou encoberta na geração F1 e reapareceu na geração F2, como ele já tinha deduzido que o verde era uma característica recessiva, ele também representou por letras. Só que como é uma característica recessiva, ele representou por letras minúsculas. A gente costuma dizer, ó, azão, azão, azinho, azinho. Relembrando, todo ser vivo tem isso aqui, um fator da mãe e outro do pai, para qualquer característica que você estiver estudando. Essa foi a primeira dedução dele. Ele deduziu também que, na hora de formar os gametas, esses fatores se separam ou se segregam, que é a mesma coisa. Eles nunca vão juntos para os gametas. Deixa eu só tentar colocar de forma mais clara, que é o que nós entendemos hoje. Hoje nós sabemos o seguinte. Nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos. É o número de cromossomos nas nossas células, o nosso DNA. Quando nós formamos os nossos óvulos e os nossos espermatozoides, esses 46 se separam e cada espermatozoide que é formado só recebe 23. Ele não recebe o número completo de cromossomos. O óvulo da mesma forma. Um espermatozoide leva 23, que é a metade dos nossos cromossomos. O óvulo também leva 23. Quando acontece a fecundação, a união desses dois gametas, a primeira célula formada já vai ter o número completo. 23 mais 23, 46. E todas as células que forem produzidas a partir desta primeira também terão 46 cromossomos. O Mendel, ele era considerado um cientista muito à frente do seu tempo, porque quando ele fez esses estudos aqui, não se sabia ainda nada disso que eu estou explicando para vocês. Não tinham sido feitos estudos no sentido de explicar a questão de mitose e meiose, de formação dos gametas, que hoje a gente já sabe. Ele descobriu isso muito antes de estudar a questão da divisão celular. Então, ele deduziu o seguinte, ó. Todo ser vivo tem dois fatores, um do pai e outro da mãe, para qualquer característica, isso ser vivo completo. E quando ele forma os gametas, esses fatores se separam. Metade dos gametas só leva um e a outra metade só leva o outro. Então, vamos imaginar aqui que essa planta amarela, o Mendel usou os óvulos dessa planta, beleza? A planta completa, ela tem dois fatores, mas os óvulos só tem a metade. Como todos os fatores dessa planta amarela são iguais, todos os óvulos dela só podem levar o fator azão. A mesma coisa com o verde, ó. Quando eles se separam para formar, por exemplo, os grãos de pólen dessa planta verde, só tem uma opção para esses grãos de pólen. Foi isso que Mendel deduziu em seus estudos. Quando ele foi observando, ele chegou a essa conclusão. O cara era super inteligente, tá? Então, o que é que nós descobrimos aqui, ó? A geração parental, o meu amarelo, eu já deduzi que ele é dominante, ele tem dois fatores. Então, eu tenho essas duas opções aqui na geração P. Eu tenho a amarela, que é totalmente dominante, e tenho a verde, que é recessiva, beleza? O que aconteceu aqui na geração F1, tá? Outra coisa que a gente deduz, que é o exemplo que eu dei do óvulo e do espermatozoide, ó. O meu óvulo aqui, ele tem um fator e ele vai juntar com o da planta verde. Então, quais são as opções que eu tenho? Esse fator aqui, representado por uma letra maiúscula, da planta amarela, ele tem que cruzar com o da verde. Eu não vou cruzar amarelo com amarelo, porque óvulo não cruza com óvulo. Grão de pólen não cruza com grão de pólen. Tem que ser o gameta masculino e o feminino. Então, o gameta feminino dessa planta amarela, se ele cruza com o gameta masculino dessa planta verde, ó, eu vou novamente juntar dois fatores para poder formar um indivíduo completo. Então, agora eu vou ter aqui, ó, um fator da planta amarela e um fator da planta verde. Percebam que para a geração F1 eu só tenho essa opção. Porque se esse gameta juntar com esse outro, vai ser a mesma coisa, ó, azão, azinho. Se esse gameta aqui juntar com esse, azão, azinho. E esse aqui com esse, azão, azinho. Eu só tenho uma opção
de fatores para as plantas da geração F1. Aqui eu tenho mais uma prova de que a cor amarela é dominante. Vejam só. O azão significa amarelo. O azinho significa verde. Aqui eu só tenho um azão. Não era para ser uma mistura de amarelo e verde? Olhem só, o dominante, a característica dominante, ela só precisa de um fator para se manifestar. Se tiver só um azão, então todas as plantas vão ser amarelas. Para ser verde, eu tenho que ter isso aqui, ó. Eu tenho que ter dois azinhos. Aí, como é que essa característica, que isso aqui vai aparecer lá na F2, para eu poder ter uma planta verde? Aqui, pessoal, entra um conceito que vocês vão precisar fazer isso aqui muitas vezes, que é o chamado quadro de Pinet. Eu vou explicar para vocês aqui de forma bem clara, bem devagar, para a gente entender melhor. Antes disso, eu vou só explicar aqui para vocês esses conceitos que a gente tem em genética. Isso aqui, ó, que é o Mendel chamou de fatores, hoje a gente chama de genes. O conjunto de genes de uma pessoa a gente chama de genótipo. Isso aqui é o genótipo da planta amarela, ela é azão. Isso aqui é o genótipo da planta verde, ela é azinho. Conjunto de genes, conjunto de fatores é o genótipo. A característica que essa planta manifesta é o nosso fenótipo. O fenótipo dessa planta aqui é amarelo. O fenótipo dessa planta aqui é verde. Ah, mas eu não vou lembrar. Lembra, genótipo, gene, muito fácil de associar. Fenótipo, característica. Eu já vi até um professor dar uma dica assim, ó. Lembra, feio não é uma característica? F de feio, F de fenótipo. Fenótipo é a característica, tá? Quando um ser vivo, para qualquer característica, ele apresenta dois genes dominantes, a gente chama ele de homozigoto. Homo quer dizer igual. Homozigoto, dominante. São dois fatores iguais e os dois são dominantes. Se esses dois fatores forem iguais, mas forem minúsculos e recessivos, a gente chama de homozigoto recessivo. E quando apresenta a mistura dos dois, como aconteceu aqui, o Mendel cruzou um verde e um amarelo, ambos eram puros, gerou uma planta híbrida, uma mistura. Então, nós chamamos de heterozigoto. Hétero quer dizer diferente, ó. Como tem tanto um gene dominante como um recessivo, nós dizemos que essa característica, esse ser, o genótipo dele é heterozigoto. Agora, vamos lá explicar bem aqui como foi que esse azinho apareceu aqui na geração F2. Vou mostrar para vocês o quadro de Pinet. Para daqui para frente, todas as nossas questões, praticamente todas, vão usar esse conceito. Vamos lá. Essa dedução de Mendel, de que todos os seres vivos têm dois fatores, um do pai e outro da mãe, e que esses fatores se separam na hora da formação dos gametas, ficou conhecida como a primeira lei de Mendel, que é a lei da segregação dos fatores. Não sei o que é segregação. Segregar significa separar. A dedução foi essa. Existem dois fatores e eles se separam na hora da formação dos gametas. Agora vamos descobrir como foi que o Mendel deduziu que aconteceu de na geração F2, que só tinha plantas amarelas, surgiu uma verde, que eu já sei que o genótipo dela é esse, porque ela é recessiva e precisa dos dois fatores para se manifestar. Vejamos, eu descobri lá com aqueles estudos que foi explicado anteriormente, que a geração F1, ela é toda dessa forma aqui, ó. Todos os genótipos dela, ela é uma planta heterozigota, uma planta híbrida. Acho que não ficou muito fácil, muito claro de ver, mas é isso aqui, ó. A planta da geração F1, ela é toda isso aqui, ó. É uma mistura da verde com a amarela. O genótipo dela é heterozigoto. Então, nós usamos esse quadro aqui, essa tabelinha, que é chamada de quadro de Pinet, para poder fazer o cruzamento. Isso dá para cruzar qualquer característica, desde que você tenha o genótipo dos genitores. Então, o que nós tivemos na segunda geração foi isso aqui, ó. Aliás, a primeira geração. A planta amarela, ela foi separada seus fatores, a planta da segunda geração, que eu vou representar aqui, ó. O que eu fiz aqui? Peguei o genótipo, eu estou cruzando duas plantas, ó. Lembrem que eu estou cruzando duas plantas com o mesmo genótipo. Então, eu vou pegar os fatores de uma dessas plantas e vou separar eles, ó. Que eu coloquei aqui a letra P,
e a letra M para vocês associarem com pai e mãe, para ficar um pouquinho mais fácil de compreender. Então, eu peguei os gametas masculinos e separei os fatores, ó. Vem o Azão para cá e o Azinho para cá. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a planta feminina dos óvulos. Eu vou pegar esse Azão e deixar aqui, e esse outro aqui, o Azinho, eu também vou separar. Agora, nós vamos fazer as combinações possíveis para eu poder descobrir como é que vai aparecer esse verde aqui. Então, lá no cruzamento do grão de pólen com o óvulo, eu posso ter essa opção aqui, ó. Se esse Azão cruzar com esse Azinho, eu vou ter uma planta com esse genótipo. Um Azão que recebeu do pai e um Azão que recebeu da mãe. Eu vou ter uma planta igual à planta amarela pura lá da geração P, homozigoto dominante. Mas pode acontecer também desse Azão aqui cruzar com um gameta que leva o Azinho. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Azão que recebeu do pai. Opa. Vamos aqui. Azão que recebeu do pai. Azinho que recebeu da mãe. Eu posso ter essa outra opção aqui, ó. Se esse gameta aqui do pai fecundar esse gameta da mãe, eu vou ter o Azão que eu recebi da mãe e o Azinho do gameta masculino. Não era para ser Azinho, Azão? Normalmente a gente começa pela letra maiúscula. Esse cruza com esse, nós vamos ter um Azão, Azinho. E se eu tiver esse cruzamento aqui, ó, desse gameta do pai com esse gameta da mãe, aí eu vou ter isso aqui, ó. Azinho. Meu Deus, que desastre. Azinho. Olhem só o meu verde, que estava lá na geração P, que desapareceu na geração F1 e reapareceu aqui na geração F2. Como que aconteceu isso? Se eu cruzo duas plantas heterozigotas, eu vou ter a mesma porcentagem, ó. Lembram que o amarelo é dominante e só precisa de um fator para poder o amarelo se manifestar? É o que o Mendel observou lá, ó. Para cada 4 descendentes, eu vou ter 3 amarelos para um verde. Por que são 3 amarelos? Ó? Basta ter um A. Esse aqui não tem um Azão, essa planta aqui vai ser amarela. Esse aqui também não tem, ó, amarela. Amarela. E eu tenho aqui uma recessiva, Azinho, Azinho, que precisa dos 2 genes para poder manifestar esse verde aqui. E esse quadro aqui, pessoal, eu posso usar com qualquer característica que eu quiser, qualquer genótipo que eu quiser. Veja só. Se eu quiser pegar essa planta bem aqui, ó, vou trazer o genótipo dela para cá. Se eu quiser cruzar esse verde com uma planta dessa daqui, para eu saber qual seria a possibilidade de nascer descendentes verdes ou amarelos, para saber quantos vão nascer de cada cor, eu posso fazer isso também, ó. Digamos que isso aqui seja a planta com os gametas femininos. Então, eu vou separar os fatores dela aqui, ó. Vou pegar essa daqui, que são dos gametas masculinos, vou separar também. Lembrem-se sempre, ó, eu nunca posso cruzar esse com esse, porque são do mesmo ser. O gameta masculino não fecunda o gameta masculino, ele precisa do feminino. Eu nunca vou cruzar esse com esse, eu tenho que fazer o cruzamento, ó, do pai com a mãe, do masculino com o feminino, certo? Então, se eu tiver essa opção aqui, ó, esse gameta masculino fecundar esse feminino, eu vou ter isso aqui, ó. Azão, azinho. Vou gerar uma planta amarela, heterozigota. Se esse gameta aqui fecundar esse aqui, eu vou ter a mesma possibilidade, ó. Azão, azinho. Se esse gameta aqui do pai, que leva um fator recessivo, fecundar esse gameta aqui da mãe, eu vou ter isso aqui, ó. Azinho, azinho. Esse gameta aqui fecundando esse, eu também vou ter um azinho, azinho. Então, vocês vão responder para mim isso aqui, ó. Qual é a cor dessa semente? Nesse caso aqui que eu estou estudando. E qual é a cor dessa daqui? E também a porcentagem nesse caso. Nesse caso aqui, ó, se eu cruzar 2 heterozigotos, eu vou ter 25% de descendentes recessivos. E nesse caso aqui, ó, se eu cruzar um heterozigoto
com um homozigoto recessivo, eu vou ter o quê? Pronto, então vocês vão me responder isso aqui, ó. Qual é a porcentagem disso aqui? E outra coisa, vocês vão fazer esse mesmo quadrinho e vão responder essa questãozinha aqui, ó. Se eu cruzar um homozigoto dominante com um heterozigoto, como é que fica? Vocês vão resolver e me mandar a foto dessa tabelinha, beleza? É um assuntozinho bem complicado, não é simples de compreender. Existem outros vídeos aí de outros professores que explicam isso de forma muito clara. Eu sugiro que vocês procurem outras fontes também. E qualquer dúvida, só perguntar, beleza? Até a próxima!